Vamos lá, bom dia, turma do sexto ano. Estamos aqui agora gravando esse vídeo. É uma revisão de todos os assuntos que nós já estudamos na quarta unidade. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro, dia em que eu estou fazendo a gravação aqui dessa aula, disponibilizando no YouTube para vocês assistirem. Como eu disse, é apenas uma revisão, né? Não é aquilo, o assunto aprofundado, até porque durante a unidade vocês já estudaram esse assunto de maneira aprofundada. Eu vou estar aqui apenas passando os assuntos que nós trabalhamos durante a quarta unidade. E nós começamos falando um pouco sobre o ser social, né? Mostrando para vocês o conceito do que é o ser social, o ser humano. Eu, você que está me ouvindo aí, somos seres sociais. Somos seres que nascemos para se relacionarmos com os outros. E aí nós aprendemos juntos, né, que o primeiro local onde nós aprendemos a sermos seres sociais é até mesmo na família, né? O seio familiar, o convívio familiar é a nossa primeira sociedade, é aqui onde aprendemos os princípios, as regras, as leis para viver em um mundo melhor, né? Como eu acabei explicando para vocês no princípio, nessa aula, mostrando que ninguém vive sozinho, né? As pessoas, elas dependem umas das outras, né? A primeira pessoa que nós dependemos é o nosso pai, nossa mãe, para comer, né? Depender, como somos um bebezinho, dependemos muito da mãe para aprender a andar, falar, dependemos dos nossos pais, né? E quando crescemos, são os nossos pais que nos dá educação, que paga a nossa escola, que coloca o nosso alimento na mesa. Então, aqui nós vemos aqui uma certa dependência da família, né? A família é a nossa primeira sociedade. Além de sermos seres sociais, nós também somos seres individuais. E o ser humano, ele se relaciona consigo mesmo, com as suas ideias, né? Então, vimos essas duas ideias, o ser social e o ser individual, que dialoga com as suas ideias. E aqui eu mostrei para vocês o quanto dependemos uns dos outros, né? Conhecemos aqui história de pessoas que foram criadas por animais. É um exemplo claro do quanto nós dependemos uns dos outros, até mesmo para falar, né? Até os 3 anos de idade, quando a criança ela não tem contato com a fala, né? Ela não consegue falar, como eu acabei mostrando aqui nessa matéria aqui que eu pesquisei na internet, de crianças que não conseguiram andar, crianças que não conseguiram falar, por terem sido criadas por animais e, com isso, elas não desenvolveram algumas funções. E também aprendemos que nós somos uma construção, né? Tudo aquilo que fazemos é semelhante a um bloquinho que estamos colocando na nossa vida. Cada escolha, cada ato, cada coisa que fazemos, cada coisa que aprendemos, cada experiência que temos é um bloquinho que nós colocamos na vida, né? Aprendemos que subir na vida não é como a maioria das pessoas pensa, algo fácil, né, como subir no elevador, e sim algo realmente difícil. E aqui vemos também aquilo que nós somos formados, de que o ser humano é formado. Ele é formado de todas essas questões. Somos formados pelo nosso lado profissional, aqueles que já têm uma profissão, ou no caso de vocês que ainda querem ser alguma coisa, vocês já começam a pensar aos poucos, né? Quando, mesmo sendo uma criança, com o tempo vocês vão procurar descobrir o seu propósito, aquilo que você quer ser. Então, isso é o lado profissional. Nós somos formados por nossa família, tudo aquilo que é nos ensinado, pelas nossas emoções, pelo emocional, pelo ambiente, pelo intelectual também, que é aquilo que aprendemos, pelo físico, pelo cultural. A nossa cultura, a cultura da sua cidade, a cultura do seu país, ela lhe forma também. Nós somos formados por esse lado turístico, né? Os locais diferentes daquele em que vivemos, que saímos para conhecer, né? O espiritual, aqueles que têm uma experiência religiosa também, aqueles que têm uma religião, isso faz parte da sua vida. O social e também o financeiro. Então, tudo isso aqui forma o ser humano. Você observa que cada um desses representa uma cor, né? E quando todas essas cores se misturam, ela forma ali, né, o preto ali, a parte preta representa o ser humano, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí. Essas cores representam todos esses nomes que eu acabei de ler para você, essas áreas da vida que o ser humano ele é formado. Aqui tem
gráfico que mostra um pouco mais específico, né, a dimensão pessoal, a dimensão profissional e a dimensão social. Então, você pode dar uma pausa no vídeo e dar uma lidinha em cada um deles, né? Eu vou ser bem breve, porque nós já estudamos sobre isso aqui. Também falei um pouco sobre o filme Náufrago, né? Foi esse homem que ficou sozinho. Eu trouxe um exemplo para vocês, contando um pouco a história desse filme, para mostrar que dificilmente as pessoas conseguem viver sozinho. Ninguém é uma ilha, né? Falamos da importância também da amizade, né? A amizade é o ingrediente mais importante para a receita da vida, a importância da solidariedade, a importância de criar laços, né? Laços com a nossa família, laços com os nossos irmãos, a escola como um ambiente de criação de laços, a escola como um ambiente em que aprendemos a fazer amigos e a também sermos esses seres sociais, como o primeiro capítulo fala, de seres sociais, de amizade, ter amigo. Também vimos essa questão que ninguém nasce sozinho, nós precisamos das pessoas, de todas as pessoas ao nosso redor, de nossa família, de nossos amigos, da escola. Eu preciso de vocês para trabalhar, vocês precisam da minha aula para estudar, e o tempo todo esse mundo é uma troca de experiências em que nós ajudamos uns aos outros. Ao tempo todo nós estamos precisando um do outro. Ninguém cresce, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Aqui quais foram os principais filósofos que estudamos nessa unidade. Estudamos Thomas Hobbes, em que ele vai dizer que o ser humano é egoísta e precisa de leis e de normas que o obriguem a respeitar uns aos outros. Também estudamos sobre Jean-Jacques Rousseau, em que ele vai dizer que o ser humano é um ser solidário, ele se preocupa com o seu bem-estar, mas também se preocupa com o bem-estar dos outros. Quando ele deixa de se preocupar com os outros, ele está abandonando a sua natureza original. Então, Jean-Jacques Rousseau ele vai dizer isso aqui, ó, bem resumida a frase dele. O ser humano, sim, ele é um ser que se preocupa com os outros. Quando ele não se preocupa, é porque ele está fugindo da sua essência original. Ok? Aqui vem falando um pouco também sobre as leis, sobre as normas, embora tanto Hobbes como Rousseau tivessem pensamentos diferentes, os dois diziam que cada indivíduo precisa respeitar as leis estabelecidas na sociedade, era o ponto comum em que esses dois filósofos aqui eles argumentavam, né? Além disso, passam a existir governantes que devem garantir a aprovação das leis justas e a exclusão de leis que torna antiquadas diante das transformações sociais e o cumprimento das leis. Esses dois chegavam, embora tivessem pensamentos diferentes, eles diziam que era preciso as leis, eram preciso as normas, como eu estou colocando aqui um exemplo aqui para vocês, precisavam de os governantes para administrar essas leis, para administrar essas normas, elas eram necessárias para o bem-estar dessa vida social. Porque sem normas, sem leis, a gente estudou que era como se fosse a filosofia chamada barbárie. A barbárie vem da desordem, por falta de leis, por falta de governantes. E não somente leis, mas leis também que atingem toda a população. O que corrompe o ser humano? Esse foi o segundo assunto que nós estudamos, né? Aqui eu encerrei aqui a primeira aula, né? Os slides que eu estou trazendo da primeira aula, e aqui vem da segunda aula. Nós estudamos o segundo assunto, na verdade, a segunda aula é o segundo assunto, o que é que corrompe o ser humano? O que é que existe instituições de segurança pública? Por que é que existe instituições para pessoas dependentes? Por que é que existe tanta lei, tantas regras hoje no mundo? E aí, vemos aqui Rousseau, que vai dizer que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. E nós fizemos esse questionamento, trazendo alguns memes, né, na aula. Se o homem é bom e a sociedade o corrompe, então quem corrompeu a sociedade? A gente fez essas perguntas. O homem nasce como se fosse uma folha em branco, John Locke, ele vai dizer isso. Né? Nós somos uma folha em branco e a partir do momento das escolhas que fazemos, vamos construindo a nossa vida. Já Hobbes ele vai dizer isso, que o homem ele é um lobo, comparado aí ao instinto animal, né, em guerra contra todos. Mas todos os três chegam a essa conclusão. Embora um diga que o homem é um lobo, né, embora o outro diga... Só um minutinho aqui. Pronto, consegui passar. Embora um diga que o homem é um lobo, o outro diga que o homem é uma folha em branco,
e o outro diz que a sociedade o corrompe, o Rousseau, todos eles chegam a essa conclusão, que os homens eles precisam de regras de convivência. Para terem um ambiente social melhor, nós precisamos de regras. Nós temos regras dentro de casa, nós temos regras na escola, né? Essas aqui são as regras da escola, essas duas aqui que a gente falou de alguma dessas regras que elas são importantes para a gente conviver em um ambiente melhor. Falamos das regras dentro de casa, que foram essas aqui, né? Só revisando. E falamos das leis do Estado, né? A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior hoje no Brasil, é a lei mais importante que nós temos, é a Constituição Federal. E as leis, elas são necessárias. Na filosofia, Jean-Jacques Rousseau vai chamar do contrato social, um acordo feito ali entre o governo, entre as autoridades e também a população. Mas esse contrato social, ele precisa ser um acordo coletivo. As pessoas precisam ser ouvidas também a respeito dessas leis. Elas precisam opinar também a respeito, precisam conversar, dialogar. As leis, elas precisam ser discutidas, não só simplesmente a autoridade fazer a lei, colocá-la de cima para baixo, e simplesmente a gente obedecer. Precisa ser debatida, precisa ser discutida, a população precisa ser ouvida também em relação às leis. E para que tanta lei? Por que a gente está estudando sobre as leis? As leis, elas são importantes para uma sociedade melhor. Uma sociedade que é formada por boas leis e por melhores instituições. Quando você tem boas leis e boas instituições que fazem as leis, como o Congresso, que eu estou mostrando aqui na foto, e as instituições de justiça, aquelas que aplicam a lei, a gente tem uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Aí aqui eu trago aqui alguns exemplos de leis, como essa daqui do barulho, né? Eu até expliquei para vocês, não é errado você ouvir sua música, não é errado você tocar seu instrumento em casa, mas o nosso direito termina onde começa o do outro. Mas também, se a gente escuta música alta demais e incomoda o nosso vizinho, então a gente já está cometendo aí, né, um delito, a gente já está cometendo aí um ilícito. Então, é sempre ter esse cuidado, né, esse equilíbrio. Nesse exemplo aqui, eu tinha trazido para vocês, né? Não é errado ouvir nem tocar, né? Mas a gente precisa também tocar a música ou ouvir, no caso, quem escuta no seu som, de uma forma que não venha incomodar o outro, né? Então, vamos continuar aqui, passando um pouquinho aqui. As leis, elas são importantes para tornar possível o convívio em sociedade. As pessoas são diferentes, elas têm pensamentos diferentes, mundos diferentes. Cada cabeça, cada família é um mundo, né? Vive de uma forma diferente uma da outra, principalmente aqui no Brasil. Não precisa nem sair muito do Brasil para encontrar uma cultura diferente. Até mesmo aqui dentro do nosso país, a gente vê que é uma cultura bem diversificada. E para ter esse convívio na sociedade, precisamos de duas coisas que eu coloco lá em cima na foto, né? A primeira imagem é que as pessoas se eduquem. A educação, ela é algo extremamente importante para que esse convívio na sociedade ele seja possível. Assim também como as leis e como as regras, as boas instituições que elaboram as leis e as que cobram também, como o judiciário, né? Aqui eu falo das que elaboram as leis, né, que é o Congresso, e também aquelas que garantem que a lei seja cumprida. São as instituições aqui como o judiciário do país. O terceiro assunto que nós vimos foi a questão da empatia, né? Os principais conceitos de empatia, o que é empatia, também estudamos sobre isso aqui. Trago aqui uma definição também sobre empatia. O livro de vocês traz outras definições também. Os três de empatia: o primeiro passo, a tolerância; o segundo passo, o respeito; e o terceiro passo é entender que o mundo é feito de diferentes ideias, de diferentes crenças, de diferentes estilos, de diferentes emoções, né? E da empatia, geralmente, nasce a amizade, né? Os assuntos meio que vão se conectando entre si. Eu sempre tenho falado isso aqui para vocês. Então, da empatia pode nascer uma amizade, né? A afinidade em meio às diferenças dentro de uma amizade, por mais que sejam pessoas diferentes, é possível encontrar pontos comuns. Geralmente, a gente faz amizade com algumas pessoas que têm alguns pontos em comuns com a gente. Também falamos sobre a amizade de prazer, aquela amizade que
a gente se reúne para conversar, para brincar no churrasco, numa festa de aniversário. Também falamos da amizade por utilidade, aqueles amigos que a gente se junta para cumprir um determinado propósito, para cumprir um determinado objetivo. E também falamos da amizade de virtude, aquela amizade verdadeira que nasce, aquele amigo que a gente abre no nosso coração. E também, nesse tema da amizade, a gente falou um pouco sobre Aristóteles, que ele fala que a amizade ela é importante para o espaço público, para a formação de uma sociedade melhor. Aqui eu trago algumas fotos em que os cidadãos de Atenas eles discutiam um pouco sobre política. Eles se reuniam ali na Ágora para discutir sobre as questões da cidade, e uma das questões que eram discutidas por eles era justamente essa questão da amizade. Para se ter uma sociedade boa, organizada, né? Aí essa frase eu peguei no livro de vocês: a amizade é um vínculo que une as pessoas para formar um espaço público, a cidade. Aristóteles vai dizer que a amizade é algo importante para vivermos também em sociedade, ok? Depois estudamos Um por Todos e Todos por Um, os três mosquiteiros, né, que faziam alianças por um objetivo em comum, dando continuidade aqui sobre essa questão da amizade, né, que a solidariedade, também trouxemos o conceito do que é solidariedade, e é uma missão interessante para você unir as forças em prol de alguma causa. O que é que a gente trabalhou? O livro lhe traz essas questões dos Três Mosquiteiros. Os Três Mosquiteiros é um exemplo de amizade em que as pessoas se reúnem para cumprir um propósito. O propósito dos Três Mosquiteiros era proteger a rainha, proteger o reino. Eles eram diferentes entre si, tinham características diferentes, mas tinham um objetivo em comum e era isso que uniam eles em prol dessa causa. Então, a solidariedade, pessoas que são solidárias, elas se juntam com pessoas que também são solidárias. A solidariedade ela é capaz de unir também pessoas por um objetivo em comum, né? E aqui é o que a gente chama de amizade pelo humano. O que é amizade pelo humano? Amizade pelo humano é por aquele que a gente não conhece, mas a gente ainda assim age de maneira solidária. Isso aqui é a amizade pelo humano. A amizade pelo humano não é aquela amizade com as pessoas que são próximas a você. Não é aquela amizade que a gente falou agora há pouco, né? Aquela amizade de convivência, amizade por objetivo e a amizade também, a amizade por prazer, a amizade por objetivo e a amizade de fato. Foram as três amizades que a gente falou, a amizade por virtude. O amor pela humanidade, ela também precisa existir. E o amor pela humanidade é o amor pelo ser humano, aquele que você não conhece, aquele que você não vai ter como retribuir o bem que você fez. Então, aqui eu falei da solidariedade, que é uma forma de nós sermos amigo do humano, né? E foi um ano, 2020, em que nós precisamos mais do que os outros anos, mais ainda sermos amigos do humano. Devido ao quê? Devido à pandemia, né? Foi um ano muito de trabalhar essa questão da solidariedade. Foi um ano que todos nós fomos solidários de alguma forma para ajudar as pessoas que foram vítimas dessa pandemia mundial. E aprendemos que quando somos amigos do humano, somos nós que somos beneficiados com isso. Quando ajudamos uma pessoa, a maior pessoa ajudada somos nós mesmos, somos as pessoas ajudadas. Aprendemos a ser menos egoísta, menos arrogante, aprendemos a pensar menos em nós mesmos e passamos a pensar nos outros. Né? Aqui uma outra frase que mostra esse equilíbrio, né? Que viver em paz é isso. É ajudar as pessoas a entender, e quando você ajuda, quem é a pessoa mais beneficiada e mais ajudada é você mesmo. E aqui encerramos a nossa disciplina falando sobre essa teia da vida, essa conexão que temos com o mundo animal, com a natureza, com as pessoas, né? E a diferença é aquilo que nos enriquece, que nos une. Falamos disso, que essas diferenças, essa teia da vida e essa conexão que fazemos uns com os outros é o que nos une. Né? São esses laços aqui que formam quem nós somos. É preciso aceitar, aprender a lidar com o diferente, a ser tolerante também, né? Aprender a não julgar um livro pela capa, e não falar de algo, de alguém, de uma cultura, de uma religião, né? de uma filosofia de vida, sem antes nem sequer conhecer essa cultura e essa filosofia de vida.
Falamos dos estereótipos, o que é estereótipos, como é que surgem, né, os estereótipos. Falamos também que o preconceito e a intolerância é o que gera a violência e a maneira, né, de acabarmos, de lutarmos contra o preconceito e contra a intolerância é por meio do conhecimento. É o conhecimento que nos liberta da nossa própria ignorância. Entender que o mundo é feito de diferentes ideias, crenças, valores e emoções. Aí que nós falamos um pouquinho aqui como é que a intolerância, o preconceito, ele surge, né? Geralmente o medo de conhecer o que é diferente gera agressividade, que gera preconceito, que gera negatividade e que gera violência. E essa violência ela pode ser expressada na linguagem verbal e na linguagem não verbal. É a forma de expressar a intolerância. Falamos de Nelson Mandela também, que foi um grande líder mundial que combateu aí o apartheid, a separação aí entre homens brancos e homens negros que acontecia aí lá na África do Sul. Ele foi um exemplo disso, de chamar a atenção da sociedade para um problema, né, sério, que era essa segregação racial, né, e foi conhecido, foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz por ter lutado contra isso, né? E ele disse que é necessário diálogo entre as pessoas, né? Diferente, o diálogo é o que nos une, o diálogo é que vai fazer com que a gente lute contra todas essas mazelas que é chamada de preconceito. Então, aqui foi um resumo de tudo aquilo que nós estudamos aí na 4ª unidade. Então, estudem, assistam com mais calma, voltem, dá uma pausa aí na parte que você não entendeu. Como eu disse, é apenas uma passagem rápida, uma revisão rápida, não teve como aprofundar. A gente aprofundou nas aulas, no decorrer da unidade. Então, é isso aí, gente. Por hoje é só. Fiquem com Deus e eu espero que, de alguma forma, essa revisão tenha ajudado vocês. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui.